Bom dia, meu povo querido. Mais um domingo, mais uma oportunidade de estarmos juntos, colocar o nosso coração num estado mais harmônico. A oração tem esse poder de fazer isso. Eu sempre digo que toda vez que eu tenho consciência da presença de Deus na minha vida, eu aprofundo na consciência que tenho sobre mim, na consciência que tenho da minha personalidade, dos meus defeitos, das minhas qualidades. Por isso a oração é tão eficaz, porque ela me coloca em contato com Deus que me habita e naturalmente me permite ficar em mim, com qualidade. Nem sempre nós estamos em nós. A dispersão tão característica dos nossos tempos é justamente essa excessiva rotina de ficar fora de nós. Então, o estar em estado de presença, que é uma consciência muito aguçada, que você precisa ter de você, que eu preciso ter de mim, de estarmos inteiros naquilo que nós fazemos, né? Então eu agora estou aqui, vou presidir a celebração da missa, você vai participar comigo. Então nós queremos vedar toda e qualquer distração que porventura prejudique o nosso estado de presença. Toda vez que nós nos dispomos à oração, e aí você pode pensar também nos ritos religiosos de outras religiões. Nós estamos falando de nós cristãos, que nos recolhemos, que ficamos em nós, mas aqueles que buscam a meditação, por exemplo, como uma forma de crescer na consciência de si, do Deus que o habita, faz o mesmo processo que nós. Aliás, eu tenho para mim que nós cristãos temos um prejuízo enorme em relação a outras religiões que ensinam desde criança esse estado de presença. Viver em estado de presença é muito natural, por exemplo, para os hinduístas, para os budistas. E nós cristãos, às vezes, passamos uma vida inteira sendo cristãos e não aprendemos isso. Porque muitas vezes os nossos ritos não nos jogam para dentro. Eles nos jogam somente para fora. Então a nossa religião é muito exterior, quando na verdade o rito que nos transforma é aquele que nós celebramos dentro de nós. Então hoje nós queremos pedir a Deus a graça, a satisfação de viver um momento em que essa ritualidade que nós estamos celebrando por fora, de fato também seja celebrada dentro de cada um de nós. Eu lhe convido a cessar um pouco as suas dispersões. Deixa para responder o WhatsApp depois, deixa para cuidar daquilo que você sabe que pode esperar depois. Cuide de você neste momento. Permita que este momento de oração possa preencher os espaços vazios do seu coração, da sua mente. Rezar é preencher a mente de coisas boas. É proporcionar a ela um esvaziamento no primeiro momento, né? A própria respiração nos ajuda a isso, a esvaziar a mente para depois preenchê-la de coisas boas. Os nossos cansaços mentais repercutem muito nos cansaços físicos. A mente é que comanda tudo. Então, por isso que toda oração bem feita repercute no nosso estado mental. Se você percebe que a sua oração não lhe acalma, pode ser que você não esteja entrando neste estado de presença que a gente falava anteriormente, que é justamente o processo do esvaziamento que lhe faz ficar em você e depois ir substituindo aquilo que está pesado, os pensamentos, os sentimentos que são opressivos, e tudo isso a oração tem um poder enorme de transformar. É o que nós queremos pedir hoje a Deus. Eu agradeço muito pela oportunidade que você me dá de estar com você neste momento, de alguma forma conduzir este momento, de conduzir esta hora. Uma vez que eu tenho a responsabilidade sacerdotal, a mim foi confiada a alma, as almas de muitas pessoas, muitas pessoas. A partir do momento que você liga aqui para participar da missa comigo, eu me sinto responsável por você e quero do fundo do meu coração celebrar da melhor maneira possível para que você seja beneficiado aí do outro lado. Neste tempo de tantas dificuldades, de tantas lutas, de tantos cansaços, nós podemos viver juntos isso. Esse momento de reconstrução espiritual que a oração nos proporciona.
Muito bem, Maria. Vamos iniciar a nossa celebração cantando. Vamos cantar na paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Vamos louvar, louvar na paz o meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor de Deus, a ternura de seu Filho Jesus e a santidade do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Às vezes nós vamos ocupando a nossa mente, o nosso coração, com situações que são muito contrárias à harmonia interior. Aliás, este é o verdadeiro significado do pecado. É tudo aquilo que nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nos nossos sentimentos, tudo aquilo que nessas 4 instâncias quebram a nossa harmonia interior. A harmonia é um estado de espírito que nos ajuda a suportar bem todas as fases da vida. Às vezes a gente tem uma compreensão equivocada que quando nós temos Deus no coração, a gente não tem problemas, a gente sofre menos. Não, não é assim. É que quando nós temos Deus no coração, a gente tem um pouco mais de cuidado com essas 4 instâncias que retiram a nossa unidade interior. Pode observar, tudo que é pecaminoso em nós, seja na palavra, seja no sentimento, na ação ou no pensamento, tem um enorme poder de nos quebrar, de nos retirar a inteireza. E quando não somos inteiros, você tem aquele desconforto emocional. É claro que se eu tenho Deus presente em mim, e essa presença dele é concreta a ponto de me fazer ficar atento a tudo aquilo que eu penso, falo, sinto e faço, é natural que eu tenha mais oportunidade de viver harmoniosamente. Aí não é que Deus vai me dar menos, e aliás eu nem gosto disso, né? Não é Deus que nos dá problemas. Seria muito mesquinho a gente pensar que Deus mandou aquela dificuldade. Não. Dificuldades, problemas, sofrimentos fazem parte da vida humana. Não é Deus que providencia isso, não. Também não é o diabo que faz isso, não. Somos nós que fazemos tudo. Toda a matéria humana, ela pode provocar beleza ou pode provocar feiura. Tudo aquilo que é gesto humano, palavra, sentimento, pensamento, ação, tudo isso pode provocar coisas boas ou ruins. Não é Deus que está fazendo, não é o diabo que está fazendo, não. Depende de que lado estamos. Eu gosto de dizer sempre, todos nós somos diabólicos, mesmo quando não queremos. O ciúme me torna uma pessoa diabólica. Porque diabolos, no grego, é tudo aquilo que quebra e separa. Então, se o meu ciúme, digamos que eu tenho ciúme da Tânia, que é uma amiga, uma irmã que Deus me deu. Toda vez que eu vejo ela com uma outra amigo, com outra amiga, eu fico ali quebrado, achando ruim, e um sentimento mesquinho toma conta de mim. É natural que eu não fique bem. Se eu compreendesse que, com uma alegria, ver a Tânia tendo bons amigos,
Se eu tivesse por ela um amor livre, eu ficaria felicíssimo em vê-la feliz. Mas não. Às vezes aquilo que eu chamo de amor não é nada mais, nada menos do que um exercício das minhas neuroses, dos meus apegos, dos meus desequilíbrios. Mas eu posso melhorar. Eu posso tomar consciência do ciúme que tenho da Tânia e começar a trabalhar isso dentro de mim. Hoje ela não está comigo, mas ela está com um amigo que faz muito bem a ela. Eu me alegro com ela. Mesmo no primeiro ano, será? Medo de perder, né? A gente tem isso. Não. Você pode observar que se você se livra dos seus ciúmes, você fica melhor em você. Sejamos honestos. Acho que todos nós aqui, de alguma forma, já experimentamos o ciúme. Tem uma coisa pior do que quando aquele ciúme está tomando conta de você? Você não dorme. Agora, em tempos de redes sociais, a gente stalkeia o outro, né? Stalkeia tão profundamente que quase chega ao pré-sal. Vai buscando onde que a pessoa esteve, com quem que ela esteve, qual foi a última foto que ela postou, onde que ela estava, amplia para descobrir. A gente faz tudo isso, faz parte do nosso instinto de autodestruição. Porque, na verdade, quando nós fazemos isso, o que nós queremos? Arrancar a casca da ferida e sofrer. Não é nada inteligente, mas a gente faz. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes, movido pelo meu ciúme, eu descarreguei uma química horrível dentro do meu corpo. Então, se eu resolvo converter o meu ciúme em partilha, solidariedade, eu vou ficar feliz quando vejo a Tânia sendo bem tratada por outros amigos. Eu avanço, eu evoluo. A inveja, quando olho para a Edneia, que hoje a gente teve a alegria de receber aqui em casa, eu convidei. Edneia é uma amiga querida que está há muito tempo sozinha em casa, mora sozinha, trabalha no Santuário de Aparecida. E aí eu falei, chamei a Edneia para vir participar conosco hoje. Aí ela trouxe duas preciosidades minhas lá da Canção Nova, que é a Bia, minha eterna produtora, Renata. Se eu tenho inveja da Edneia, daquilo que a Edneia conseguiu na vida, daquilo que a Edneia tem materialmente, espiritualmente, eu vivo quebrado. E me faz um mal enorme sentir inveja. Você sabe, não preciso ficar dizendo. Toda vez que você não prestou atenção no que a vida lhe deu e você excessivamente ficou preso ao que os outros estavam alcançando, você se prejudicou. Então, eu nunca vi um pecado que pudesse fazer bem a gente. Nunca. Mas, lamentavelmente, a gente escolhe por uma falta de amor próprio. É por isso, minha gente, que o primeiro lugar que Deus transforma quando inicia em nós um processo de conversão é o amor próprio. É o primeiro amor que Ele nos ajuda a experimentar. Porque quando você se ama, você tem muito mais respeito por aquilo que você escolhe sentir, pensar, falar e fazer. Quando uma pessoa está presa num vício, por exemplo, não adianta arrancar o vício do bolso. Tem que arrancar de dentro do coração. Mas como o coração não pode ficar vazio, você tem que substituir por alguma coisa bacana, você põe amor próprio. É o belíssimo trabalho que meu irmão Padre Léo começou na comunidade Betânia, que ele tanto sonhou e que hoje é continuada pelo Padre Lúcio, pelo Padre Vicente, que está presente em alguns lugares do Brasil e que os consagrados aprendem desde o início. Todo mundo que entrar aqui para se recuperar do vício das drogas terá que voltar a se amar. Se a gente não volta, se você não volta ao primeiro amor, que é o amor que você precisa ter por você, o vício será eternamente dono da sua mente. Quando a gente volta a se amar, a gente começa a ter mais respeito por nós. Você vai criar menos situações de ciúmes, menos situações de invejas. Sim. Quando você volta a se amar, quando você reestabelece com você um compromisso, você vai pensar 2, 3 vezes antes de guardar um sentimento estragado, antes de alimentar um pensamento opressivo, que é ali que Deus age. E é tão lindo isso quando o alto amor, o amor próprio, é restituído.
você começa a enfrentar com mais leveza os problemas da vida. Então não é que Deus não dá, né? Deus não põe problema na vida da gente, e também não é o diabo, somos nós que escolhemos fazer isso. Mas é claro que quando eu sou simbólico, isso é, quando eu resolvo unir as pontas, e isso é divino, é o lado divino em mim, toda a dimensão simbólica da minha personalidade, que é aquelas dimensões que em mim estabelecem pontes. Então eu sou um amigo que gosta de fazer que meus amigos fiquem amigos entre eles. Então eu sou uma pessoa que, quando entro no meu ambiente de trabalho, eu sou naturalmente cooperativo e estabeleço com as pessoas também um espírito de cooperação e fomento naqueles corações o mesmo desejo. Quando eu sou uma pessoa pacífica, onde eu chego eu vou esparramar a minha paz, a minha serenidade. Isso eu estou sendo simbólico. Eu estou permitindo que a dimensão divina que há em mim possa contagiar as pessoas que estão ao meu lado. Mas eu também sou diabólico. Lamentavelmente, a minha condição humana, que a gente chama de pecado original, que a gente fala que é a herança de Adão e Eva na nossa vida, isto é, somos limitados, somos pecadores. Nós criamos muitas situações diabólicas. Quantas vezes essa pessoa, que é tão capaz de estabelecer o simbólico por onde for, por onde vai, também estabelece o diabólico. Chega no ambiente de trabalho, começa a falar mal de um colega para o outro, e começa a fazer uma intriga, e começa a fazer uma fofoca. E na frente aquela carinha linda, sorrindo para todo mundo, mas por trás um comportamento horrível. Então, depende de onde eu escolho estar. Eu posso ser divino, simbólico, ou eu posso ser diabólico, um instrumento do mal. Reconheçamos todas as vezes que em nós o que é diabólico prevaleceu. Todas as vezes que você se prejudicou com os sentimentos estragados que você nutriu. Todas as vezes que você se machucou e machucou a muitos, porque a sua inveja, o seu ciúme, prevaleceu sobre tudo aquilo de bom que você tem. Não é justo com você, não é justo com os outros. Que você submeta essa beleza de personalidade que Deus deixou em você, essa beleza divina, sagrada. Não é justo que você submeta essa grandiosidade àquilo que você tem de mais mesquinho. Peçamos perdão a Deus hoje por todas as vezes que nós nutrimos o mal que está no mundo, que gerou tantas coisas ruins, tantos sofrimentos. E peçamos que hoje Ele venha nos ajudar a vencer tudo isso. Recomeçar a viver, esquecer o que passou, na gratidão aprender, parar para reconhecer que o que ficou foi amor. Recomeçar a andar, sentir a fé no olhar, só no silêncio entender que três são um em você, e o que sustenta é o amor. Todo mundo tem direito de errar, mas também tem o dever de perdoar, para se olhar em paz e decidir seguir. Todo mundo tem a fé para se unir, mas também tem o direito de chorar, se o coração doer mais, conseguir dizer que o
Permita que hoje esse ato penitencial lhe preencha de alto amor. Permita que hoje o Senhor arranque do seu coração toda a inimizade interior que você cultivou contra você. Todas as vezes que você foi o seu pior inimigo, escolhendo a pior parte da vida, os sentimentos menos nobres. Todas as vezes que você permitiu que o seu corpo fosse um lugar de maldade, de construção de maldade para os outros, que naturalmente contaminavam você. Permita que o Senhor hoje arranque do seu coração, da sua mente, todo e qualquer sentimento, pensamento que possam ser um obstáculo ao seu amor por você mesmo. Toda e qualquer atitude que você tenha realizado, que hoje lhe recorda o pior de si, que hoje não lhe permite avançar, que lhe amarra num jeito de ser que definitivamente não é o que você pode, o que você quer e o que você deve. Nós nos reduzimos tanto, nós evoluímos, nós regredimos tanto quando o pecado toma conta de nós, quando nós somos dominados pelos sentimentos mesquinhos, por pensamentos mesquinhos, por palavras mesquinhas, por gestos mesquinhos. Permita que o Senhor hoje segure a sua mão e lhe faça evoluir, alcançar um estado de ser, um lugar da sua personalidade que ainda lhe é inédito, que é seu, mas ainda é inédito. Peçamos que hoje o Senhor nos conduza pelas mãos e nos faça chegar a uma versão melhor de nós mesmos. Uma versão mais livre, menos escrava dos ciúmes, das invejas, dos rancores, das mágoas, dos ressentimentos, dos ódios, das vinganças, das infidelidades. Permitamos que hoje o Senhor nos conduza pelas mãos para nos fazer chegar a um estado de pureza, de água pura, de uma fonte mais limpa, que está em você, que está em mim. O amor nunca desiste, tudo suporta e tudo crê. Na dor jamais se dobra, tudo espera pra tudo vencer. O amor jamais desiste, tudo suporta e tudo crê. Na dor jamais se dobra, tudo espera pra tudo vencer. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos cantar um refrãozinho e apresentar a Deus o motivo do nosso glória.
nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas. Oh, glória. E a nós a sua paz. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, eu acredito que você em casa também tenha. Quero rezar de maneira especial pelo aniversário do nosso amigo Maurício, que trabalha aqui na Telha Norte, em Taubaté. A Maria Rodrigues Varela, 91 anos. A dona Dagmar Carraca, que faz 100 anos, olha que coisa linda, é lá de Barra do Piraí. Quem pediu essa intenção foi a minha querida amiga Carla Carvalho. Também agradecer a vida de Thaís Oliveira, Beatriz Costa Belo, a minha querida amiga Carla Sede, que fez aniversário nessa semana também, e a Stephanie Menezes. E quero colocar como ação de graças pela saúde de Verônica Muniz e também pelos 16 anos de casamento de Leonardo e Jaque Sá. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, E a nós a sua paz. Queremos agradecer também por todas as pessoas que nessa semana venceram a Covid-19, por todos os médicos, profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos, o pessoal da limpeza, das recepções, que estão nos hospitais nessa batalha de frente, lutando para que a vida possa prevalecer sobre a morte. glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Queremos então colocar a intenção que você tem aí na sua casa, na sua família, de maneira especial por todos os que faleceram essa semana. Queremos rezar aqui junto com você, para que você fique em paz. Eu sei que muitas pessoas estão incomodadas por não poderem celebrar a missa de sétimo dia, a missa de corpo presente. Então, fique em paz, você que perdeu alguém. Nós colocamos aqui a intenção, mesmo que a gente não diga neste momento. Costumo dizer que esses nomes que nós falamos é um simbólico de todos aqueles que nós estamos reunidos, porque a intenção que Deus reúne é aquela que está no nosso coração. E hoje nós queremos pedir pela saúde de Gerson Escaciota Rebani, o meu querido amigo Padre Omar, que descobriu também o Covid essa semana, está lá na luta dele, o Felipe Flauzino, o Ricardo Moraes e também pela saúde do Parrerito, que é membro do Trio Parada Dura. Lembro muito do meu pai, que gostava demais do Trio Parada Dura. O Parrerito também está lutando contra a Covid-19. 16, eu estou querendo ver. Quem dera fosse 16, né? Quero rezar também pelo falecimento de Eli Botelho Martins, que é a avó da minha amiga querida Rosana. Queremos rezar também pelo 7º dia de falecimento de Elza Delarco, 1 ano de falecimento de Carlos José Vieira Barbosa, 1 ano de falecimento também da nossa querida Dona Neném Gutierrez, e o Aristeu, que é o irmão da Lourdinha Fonseca, lá de Formiga. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura
Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa, porém tu salvarás sua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com canto de alegria nos celebremos. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando na sua palavra. A palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido,
Dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão, um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nunca desiste, tudo suporta, em tudo crê. Na dor jamais se dobra, tudo espera, pra tudo vencer. Muito bem. Hoje nós temos um evangelho muito prático, muito simples, que fala justamente do impacto que a nossa religiosidade precisa ter na vida dos nossos relacionamentos. Nós temos falado muito nos últimos tempos deste evangelho paralelo que nós criamos, que é bastante cômodo para mim, às vezes é cômodo para você, uma terceira via do evangelho que não tem nada a ver com Jesus, inventada por nós, uma terceira via que facilita uma religiosidade de aparências. Eu costumo pensar um evangelho que me proporciona um exercício imedido do ego. Esse Senhor que nós temos dentro de nós, que nos dá ordens o tempo todo, que nos quer em evidência o tempo todo, que nos quer fazendo, brilhar o tempo todo, que às vezes não tem nada a ver com o eu, essa realidade de nós que sabe exatamente do que precisamos, do que necessitamos. O evangelho paralelo, este criado ao longo da história, de um Cristo glamourizado, que nos coloca inclusive satisfeitos, felizes todas as vezes que nós vivemos as experiências, os valores cristãos, não porque nós gostamos de saboreá-los, mas é porque nós temos um imenso prazer em sermos observados enquanto tentamos viver isso. Nem toda caridade é caridade na essência. Às vezes a caridade que eu estou praticando, ela até atinge o pobre, mas não atinge a mim. Ela até tem um desdobramento daqui para fora, mas não tem daqui para dentro. Porque eu faço para aparecer. Eu faço porque preciso de estar em evidência. O evangelho paralelo é aquele que faz a gente ficar filmando tudo o que de bom a gente faz. Porque a gente tem uma pretensão de que a gente precisa mostrar que o bem está acontecendo. É diferente de a gente fazer uma campanha que de fato precisa de visibilidade, que precisa de adesão. Agora, se eu vou dar uma cesta básica a alguém e tenho necessidade de filmar a entrega, eu não estou querendo outra coisa senão lançar luzes sobre a minha caridade. Então eu estou me expondo pequeno, ainda que o gesto seja grande. Está vendo como a gente se trai? O evangelho paralelo, ele começou a criar esta possibilidade de nós criarmos a cultura da imagem. Ou até mesmo, nem fomos nós que criamos isso, Isso é uma característica da pós-modernidade. Se você quiser filosoficamente entender o que é a pós-modernidade, esse período contemporâneo que nós vivemos, nós podemos dizer que nós estamos na era da imagem. Uma imagem conta mais do que qualquer coisa. Por isso nós estamos preguiçosos para os discursos, porque nós estamos sendo educados para as imagens, que são mensagens rápidas.
Então o nosso cristianismo, ele corre o risco de ficar o tempo todo numa beira do caminho que ainda não é o caminho. E de nós sermos o tempo todo guiados pelas facilidades deste evangelho paralelo que nós criamos até mesmo enquanto comunidade. Porque eu vivo isso do ponto de vista pessoal, mas eu não posso negar que às vezes as características do evangelho paralelo, que não é o de Jesus, é apenas parecido com ele, está dentro das nossas comunidades cristãs. No evangelho paralelo, por exemplo, essa palavra de Jesus hoje passa longe. Essa palavra de Jesus é a proposta do enfrentamento, que é uma das coisas mais difíceis na vida humana, é viver enfrentamentos. Pode observar como é difícil você estabelecer um momento formal com as pessoas com quem você convive há anos para falar de problemas. Nós sabemos viver os problemas e às vezes nos agredindo de vez em quando por causa deles. Nós sabemos ficar nesse lodo que é a vida problemática, mas nós não sabemos formalizar o sentar um diante do outro, olhar nos olhos e dizer, olha, nós precisamos corrigir isso, isso, isso e isso, porque se nós continuarmos assim, nós continuaremos nos machucando, nos ofendendo, traindo. O enfrentamento é o lugar da cura do relacionamento. Por isso que Jesus disse, aconteceu alguma coisa de errada, chama mais dois para não ficar só entre você e ele, para não ficar dizendo, eu falei isso, não, você não falou isso não. Chama 2 ou 3 testemunhos, porque isso também é interessante. No Evangelho de Jesus, nunca há solidão. No Evangelho paralelo, sim. Eu sou egoísta, eu sou egocêntrico. Você pode observar que nas propostas de Jesus, há sempre uma tentativa de alargar o contexto. Há sempre uma tentativa de desdobrar a questão para que outros participem. Nunca no Evangelho de Jesus nós temos direito, por exemplo, ao autoritarismo. Tudo é muito partilhado. No Evangelho paralelo, sim. Quantos líderes de comunidades que se dizem cristãs agem de maneira diabólica para defender os seus interesses, escondendo-se na autoridade? Nós que somos criados dentro de comunidades cristãs, quantas vezes vimos personalidades estragadas liderando pessoas autoritárias, doentes? Quantas vezes impunham para nós o absurdo em nome de Deus? Aquela pessoa nunca se encontrou, nunca teve um lugar que de fato ela construiu, mas de repente a religião facilita isso, né? Você vira um líder religioso facilmente. As comunidades geram lideranças assim. E às vezes aquela pessoa, porque estava vivendo num evangelho paralelo que não colocava esses confrontos, inclusive o autoconfronto, de você olhar no espelho e falar, isso que eu estou pedindo para o meu irmão, é de fato o que Deus está querendo ou é o que eu estou querendo que ele faça? Eu estou usando da minha autoridade religiosa para poder fazer prevalecer a minha vontade? Ou eu estou de fato querendo o bem do outro? Quantas vezes eu vi lideranças de comunidades, fundadores, doentes da cabeça, essas comunidades de vida, quantos fundadores doentes, neuróticos, emocionalmente desequilibrados, impondo as suas neuroses às outras pessoas. Por quê? Porque no evangelho paralelo nós temos essa pretensão de que eu sozinho tenho o poder de ligar e de desligar. Eu sozinho tenho o poder de costurar e de descosturar. Olha aqui, Jesus está dizendo o tempo todo que não. O enfrentamento é sempre comunitário, para que a gente não tenha o risco de ficar nas mãos de gente doente,
que age em nome dele, ou que diz agir em nome dele. Por isso que as comunidades sérias vão criando conselhos. Conselhos. O que é o conselho? 2, 3, 4, 5, depende do tamanho da comunidade. Para que a gente possa, entre nós, nos desmascarar no momento em que nós tenhamos a pretensão de impor sobre os outros as nossas vontades. Para isso que serve o conselho. E o conselho nunca pode ser corrompido por isso. Porque se nós fazemos parte do conselho, digamos que todos nós aqui, eu, Edson, Toninho, Edneia, Teca, Renata, a Bia, Maricota, Ziza e Tânia. Digamos que nós sejamos o conselho de uma comunidade e a gente administre a vida de muita gente que esteja sob a nossa autoridade. Quando o presidente toma ali uma decisão, a Renata é a primeira que pode falar: mas será que essa sua decisão não é porque você tem dificuldade com ele? Será que essa sua decisão não é porque você tem uma ojeriza daquela pessoa, que você está decidindo por ela? O conselho se desmascara, o conselho se questiona. Não existe vida cristã, essencialmente cristã, sem o desmascaramento dessas realidades que nós muitas vezes usamos para poder fazer prevalecer sobre outros as nossas vontades. Mas lá no Evangelho paralelo, não. O bonitão da cocada preta se sente o bom da bola, o único com quem Deus fala, o único que tem o discernimento, o único que sabe. E ele vai estragando a vida de tantas pessoas com sua autoridade pautada não naquela que Deus instituiu, mas naquela que a neurose dele lhe fez viver e experimentar. Volto a dizer, às vezes pessoas desajustadas do ponto de vista emocional, psíquico, assumem lideranças e provocam verdadeiros estragos na vida das pessoas. Mas agora o que é interessante, que eu não sou fundador de comunidade, você não é. Mas você está inserido numa comunidade, é uma família. Ajuntou um grupo de pessoas, virou comunidade. Não importa se nós sejamos parentes ou não, se sejamos do mesmo sangue. Eu costumo dizer, e sem medo de ser injusto com a minha família de sangue, a minha verdadeira família hoje, há muito tempo, é essa que convive comigo no meu dia a dia. Os vínculos sanguíneos, eu tenho respeito por eles, ajudo à medida que acho justo, mas eu não tenho nenhuma ilusão. A família que eu construí, essa que me ampara emocionalmente no meu dia a dia, é o lugar do meu cultivo, é o lugar do meu crescimento. É com essas pessoas que eu cresço. É com essas pessoas que eu amadureço. Eu não sei como é que foi o seu caminho. No meu foi assim. Aos poucos eu fui me distanciando pela própria opção do seminário. Eu fui me distanciando da minha família de sangue. Não tenho praticamente convivência mais direta. Não tenho mais. Eu vejo meus irmãos de vez em quando. Moram em outras cidades, em outros lugares. Ainda que a gente se fale, não é a mesma coisa. Não é a mesma convivência. A comunidade que me vê crescer, que me vê viver, a que tem bastidores comigo, é o lugar do meu crescimento, do meu comprometimento. Se essas pessoas não têm por mim um respeito cristão como esse que Jesus está propondo, eu me transformo num monstro. Eu me transformo num monstro. Qualquer um de nós que não tenhamos quem nos corrige da maneira certa, quem não nos chama a atenção da maneira certa, quem não nos olha nos olhos, quem não estabelece este confronto, este enfrentamento, olhando nos olhos não me chama nem de padre, não é Fábio. É a hora que o Fábio precisa ser corrigido. Porque às vezes você pode ter até medo de falar com o padre, né, Teca? Mas quando você me chama de Fábio, eu sei que você está falando com um ser humano com quem você convive. E aos poucos a gente vai descobrindo que o Evangelho, o essencial do Evangelho, é este que nos coloca o tempo todo na perspectiva dos enfrentamentos que nos amadurecem. Volto a dizer,
No evangelho paralelo deste dos loucos, dos esquisitos, dos doentes da cabeça, não existe comprometimento um com o outro. Eu posso, inclusive, ser extremamente cruel com a Tânia em nome de Deus. Mas no evangelho de Jesus, somos essencialmente convidados a viver em comunidade. Comunidade que se compromete, viu? Não é agrupamento de pessoas. Eu tenho um amigo meu que ele até ficou bispo, o André Vital, lá do Nordeste. E o André, eu sempre fui encantado pela inteligência emocional, pela inteligência intelectual. Aliás, é um dos melhores amigos que eu tive na vida, eu ouso dizer isso. Embora hoje a gente praticamente não tenha contato algum, mas eu sei que se eu encontrar hoje o Dom André Vital, que ficou bispo, ele cresceu na escala. A autoridade Eu sabia que isso aconteceria. Mas o André, ele era padre, eu era seminarista, ele vinha aqui para Taubaté, minha gente, mas que convivência agradável. Eu ia para lá, morava em Recife, Camaragibe, eu ficava lá no seminário com ele, tanto é que naquela época a nossa amizade foi tão intensa que eu pensei em sair da província do Sul e pertencer à província do Nordeste, já era apaixonado pelo Nordeste, eu quase fui ordenado lá no Nordeste. Não fui porque tive algumas resistências aqui, os padres da província daqui acharam que não seria interessante acontecer isso antes de ser padre. Enfim. O André, que era um amigo, que eu nem olhava muito como padre, era amigo mesmo. Quantas coisas eu aprendi com aquele homem. Quantas coisas bonitas ele me ensinou. Por quê? André tem uma inteligência emocional, um homem equilibrado, um homem no centro da sua verdade. E o dia que eu descobri Margarida Félix, a irmã de André, irmã de sangue, por quem ele tem um amor, e ele falava de Margarida com tanto amor, com tanto carinho, aí eu entendi. Porque pense, Margarida é a personificação da sabedoria. Sabe uma mulher sábia, psicóloga? Aliás, eu já até falei dela uma vez no programa de direção espiritual, que Margarida tinha não sei se ainda tem, em Recife, uma proposta de terapia muito interessante para retirar pessoas de depressão, de estados depressivos profundos, por meio de alimentação e mudança de hábito. Retira o açúcar da vida da pessoa. Foi a primeira vez na vida que eu escutei que o açúcar era um alimento inflamatório profundamente nocivo à saúde das emoções. O dia que eu conheci Margarida, eu entendi por que André era tão grandioso. E eu não conheci o pai, não conheci a mãe. Sobre a morte da mãe, eu tenho uma frase dele que eu nunca me esqueci. Eu me lembro que ele falou assim: quando minha mãe morreu, aquilo foi tão sagrado para mim, que eu não tive nem coragem de dizer o que me acontecia, porque eu tinha medo que os outros banalizassem. Nunca mais esqueci isso, Ziza. Existem coisas que nos acontecem que você nunca pode contar. É seu. Que se você tentar contar, você oferece ao outro a possibilidade de que ele banalize aquilo que foi tão sagrado para você. Entendi por que a ambiência emocional do André provocou aquele homem tão agradável. Claro, pecador igual eu, igual a mim, igual a você, tem as fragilidades dele. Mas eu estou falando de grandeza de alma, de pessoas que cresceram, de que foram motivadas a viver enfrentamentos. Porque se você acha que aquela amizade entre André e Margarida era tudo maravilhoso, não, eles tinham embates. Inclusive eu presenciei alguns, mas super maduros. Uma fraternidade que de fato faz sentido. E eles têm a sorte de poder dizer que o mesmo sangue está correndo nas duas veias. Nem sempre a gente tem isso dentro de casa. Quantas vezes os nossos vínculos familiares são mais fardos do que possibilidades? Mas aí a vida nos dá a oportunidade de vez em quando a gente se esbarrar e a gente crescer, porque a gente descobre que é uma outra forma de criar esse vínculo. O ser humano, ele se adapta, ele corre atrás do que ele não tem.
E quando a essência desse evangelho que nos coloca numa necessidade de viver diariamente enfrentamentos que vão burilando a nossa personalidade. Sim, no evangelho paralelo, nesse que interessa aos neuróticos, aos desajustados, aos que não estão comprometidos com o seu crescimento e o crescimento dos outros, não há enfrentamento, há imposição. Eu lhe imponho a minha vontade, eu lhe imponho o meu desejo. Da mesma maneira como dentro de famílias que se dizem cristãs, os pais impõem sim aos seus filhos as suas vontades. Não percebem que houve o tempo de uma maturidade, que não percebem que houve uma evolução, que o próprio tempo vai nos dizendo. Num lar essencialmente cristão, você não vai ser pai do seu filho aos 16 anos, da mesma forma como você foi quando ele tinha 2, 3, 4, 5. O amor essencialmente cristão, ele amadurece no seu formato. Não tem como você ser amiguinho do seu filho quando ele precisa de um pai. Não tem como você decidir que o seu filho escolha o que comer todos os dias, por exemplo, quando ele não tem maturidade para escolher. É claro que você vai impor sim uma dieta mais saudável, inclusive para educar o paladar daquela criança. Nós sabemos disso. Essa semana nós comemoramos os nutricionistas. Eu digo que a nutrição é uma ciência que nos ensina tanto. Nossa, eu agradeço todos os dias pelos nutricionistas que passaram pela minha vida e me deixaram um aprendizado. Nós sabemos que o paladar você educa. Então você não pode deixar que uma criança de 2, 3, 4 anos escolha o tempo todo o que vai comer. Padre Zezinho tinha um placar que ele fazia num show dele antigo, eu era menino ainda, que era o placar do pai e filhos. Lembra disso, Teca? Na primeira infância, o pai tem que ganhar de 10 a 0. Pai e mãe tem que ganhar de 10 a 0 o tempo todo. A criança não tem condições de escolher nada. Mas à medida que ela vai amadurecendo, esse placar vai mudando. Perde de 10 a 2, de 8 a 2, 6 a 4, até que chega um momento que perde de 5 a 5. E à medida que essa maturidade no filho, inclusive para a capacidade de escolher o que ele quer da vida, no lar essencialmente cristão, o filho nunca vai estudar a faculdade que o pai escolhe. Isso é coisa do evangelho paralelo, do autoritarismo em nome da fé, da obediência cega. No evangelho paralelo é que pai e mãe decidem a faculdade que filho vai fazer e coloca lá no perfil das suas redes sociais: homem de bem, pai de família, pai da Bruna, pai de não sei quem. Mas absolutamente diabólico, incapaz de perceber que seus filhos têm outras vontades que não as dele. No evangelho essencialmente de Jesus, cristão, chega um momento em que você decide o seu filho escolher os seus caminhos. Você estará ao lado. Porque no evangelho de Jesus, o amor liberta. No evangelho paralelo, o amor aprisiona. Na essência do evangelho de Jesus está a vida comunitária. Nada nós decidimos sozinhos. Tudo é partilhado, tudo é vivido em comunhão. Inclusive quando eu começo a perceber que a minha caridade se transformou no lugar da minha vaidade, o outro chega e fala: para que você está divulgando isso? Isso é seu e de quem recebeu. Não exponha o outro. Não é justo. Você está fazendo um gesto, só o outro recebe, porque você não está se beneficiando. Olha como é interessante isso. Eu faço uma caridade, faço questão de publicar a caridade, porque eu acho que o bem precisa tomar conta do mundo. Aí, o pobre que está recebendo, de fato, está no benefício daquilo que eu ofereço. Mas o que eu estou oferecendo me empobrece, porque eu tenho necessidade da publicação. Eu tenho necessidade da vitrine. O evangelho paralelo é assim, ele é de propaganda, ele é ufanista. A gente gosta de encher a Paulista para mostrar o nosso poder. Olha quanta gente. Nós lá na Canção Nova, né, Bia? Olha o risco que nós corremos.
de achar que aquele centro de evangelização lotado é a expressão do nosso cristianismo. Não, aquilo ali pode ser expressão da nossa vaidade. A expressão verdadeira do nosso cristianismo é se aquelas pessoas saírem de casa e saírem do centro de evangelização e voltarem para casa mais amorosas, mais reconciliadas consigo, menos viciadas, menos invejosas. Eu pregava isso quantas vezes? Se vocês vêm para cá, enchem o centro de evangelização durante 4, 5 dias, vocês brigam porque alguém pôs uma bolsa no lugar para marcar lugar para aquela que nem aqui estava. Vocês não praticam nem a justiça cristã. Por que eu vou colocar uma bolsa para marcar o lugar da minha amiga se a minha amiga não está na hora certa? Seja pontual e chegue junto comigo. Aí aquela pobrezinha que chegou cedo, no mesmo horário que você, não pode ocupar o lugar que você está guardando, porque a bonita da sua amiga resolveu dormir até mais tarde, e ela vai chegar meia hora depois que a pregação começou, e a bolsa que você colocou ali é uma prova de que você não entendeu a justiça cristã, de que não é justo você retirar do outro que fez tudo certinho a oportunidade de estar ali. Se você quiser ser solidária com a sua amiga que chegar mais tarde, vai sentar no lugar mais atrás então com ela. Eu falava isso. Quando eu começava a pregação e eu via aquele monte de bolsa ocupando o lugar, eu falava, isso aqui não é cristianismo não. Não é cristianismo. É cristianismo paralelo. Esse evangelho paralelo que nos permite coisas horríveis. Quantas brigas, quantas confusões nas filas dos banheiros, na fila para comprar uma coxinha, na fila para comprar um sanduíche. Falei, gente, não adianta nada nós estarmos aqui reunidos com mais de 100 mil pessoas se dizendo cristãs, se na hora que a gente vai para a fila do banheiro a gente agride uns aos outros, ou se a gente passa na frente, ou porque se a gente guarda lugar. Guardar lugar na fila para o outro que não chegou na hora não é cristão. É você prejudicar um monte de gente que chegou na hora certa. Então nós vamos criando realidades, situações que a gente não percebe que aquilo é um atentado contra o nosso cristianismo. Vai ter que parar o Instagram hoje? Não. Então nós temos muitas vezes uma facilidade enorme de pensar no nosso cristianismo como um culto de exterioridades, como aquilo que aparece para os outros. O centro de evangelização lotado, a Paulista com a marcha para Jesus lotado de gente. Mas será que entre nós ali o cristianismo está acontecendo? Ou não é outra coisa senão a reunião de um bando de gente desequilibrada, que ainda não sabe viver a caridade, que ainda não sabe viver longe da fofoca, que ainda não sabe viver longe da inveja? Sem enfrentamento, minha gente, nós não chegamos ao cristianismo essencial. Por isso que Jesus fala, quando quiser corrigir um irmão, chame-o em particular com mais 2 ou 3 pessoas, que estejam comprometidas com o desejo de que ele cresça, de que ela cresça. Não resolveu? Leve-o na presença da igreja. O que significa isso? Do diretor espiritual, do padre, do pastor, seja do rabino, seja lá quem for. Somente depois é que a gente tem o direito de largar a própria sorte. Mas nós fizemos a nossa parte. Sim, porque chega um momento que você também não tem mais o que fazer. Então, se quisermos ser essencialmente cristãos dentro das nossas casas, nós precisamos estabelecer a rotina do enfrentamento. Não está bem com seu marido? Não espere gritar. Não espere o grito para que ele seja a manifestação da sua insatisfação. Formalize. Convide para jantar. Nem que seja na sua casa mesmo. Olha, hoje eu quero sentar só com você e conversar. E diga a ele. Está com alguma dificuldade com seu filho? Formalize o encontro. Às vezes nós queremos resolver os nossos problemas aos gritos.
quando nós estamos inflamados pelo ódio, quando nós estamos inflamados pela raiva, pelo excesso. Não. Na hora que estiver tudo calmo, sem cobrança, formalize a conversa. Formalize o problema. Olha, eu tenho notado que você está distante de mim. Qual é a minha responsabilidade nisso? Tem alguma coisa que eu estou fazendo que eu não estou percebendo que está lhe afastando de mim? Em vez de você chegar dizendo, o que está acontecendo com você? Vá de maneira cristã. Trabalhe com a possibilidade de que não esteja acontecendo com o outro, mas que esteja acontecendo com você. Joga a responsabilidade para você no primeiro momento, isso quebra o outro. Em vez de dizer, o que está acontecendo com você? Não, você chega. Eu estou notando que você está um pouco triste, distante de mim. Qual é a minha? O que eu estou fazendo para provocar isso? Quer me dizer? Quer me ajudar a ser melhor? Às vezes eu cantou uma música hoje no Ato Penitencial que fala justamente isso. O amor, ele nos proporciona a experiência do perdão, nos proporciona a conversa. E quando a gente ama, a gente conversa. A gente se interessa pelo outro. Não se esqueça disso. Não queira viver o cristianismo das aparências, o cristianismo dessa outra via que nós estamos encontrando ali, que é estranha, que não é Jesus, que não tem a sua origem em Jesus. Descubra que é na sua casa, nessa primeira comunidade, que você está convidado a ser essencialmente cristão. Depois que você conseguir ser aí na sua casa, com as pessoas que constroem a sua ambiência emocional. Como eu estou dizendo para vocês, as pessoas que constroem a minha ambiência emocional há mais de 15 anos não são do mesmo sangue que eu, mas elas correm dentro das minhas veias. E eu sei que eu corro dentro das veias delas. E eu sei que elas estão comprometidas com o meu crescimento. E eu sei que eu estou comprometido com o crescimento delas. E se errei muito até o dia de hoje, tenho pedido a Deus a graça de não continuar errando, porque eu quero, de verdade, aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo para evoluir cada vez mais. Eu quero sim ficar essencialmente cristão. Eu não quero andar no evangelho paralelo. Eu não quero ser dele um representante. Já tem muita gente fazendo isso. O evangelho das aparências só serve a quem quer aparecer. Mas definitivamente, o que nos realiza não é o reconhecimento que os outros nos oferecem, mas é aquela satisfação que você tem de deitar a cabeça no seu travesseiro e de saber que você está buscando ser o melhor ser humano que você pode ser. Amo os teus olhos quando já não posso olhar. Torço e me venço quando não quero mais acreditar. Respeitar teu jeito e o teu tempo de crescer. Não é sempre como eu quero, mas é como pode ser. Te reconhecer perfeito e com direito de errar. Descobrir que a força em ti, saber que dá pra continuar e poder gritar mais forte. Não desista sem tentar. Te aceito nessa hora e tenho a chance de te perdoar. Essa música da Ziza chama Respeito. Está no primeiro CD dela, Mais que os Pássaros. Você acha que essa música nasceu de alegrias? Não. Essa menina tem uma história dificílima, familiar, né? Viu a dor muito, muito próxima o tempo todo. Se escondeu por muito medo, muito medo fez com que essa menina se escondesse debaixo da cama. Mas quem disse que ela está condenada a ser refém eternamente dessas dores? Não.
Hoje, na relação com a mãe, com o irmão, o pai já se foi, ela tenta reconstruir tudo isso. Você acha que essa música que ela acabou de cantar nasceu num momento de alegrias? Não. De dores e enfrentamentos iguais aos nossos. Por acaso ela sabe fazer música. Mas todas as vezes que nós decidimos por fazer da nossa casa um lugar de crescimento, a essência do Evangelho se manifesta em nós. Nós queremos crescer, nós queremos evoluir. Às vezes choro, mas sei que tu não podes ver. Deus é meu colo e com ele aprendo a viver. Ouço os teus segredos e dou a Deus em oração. Dou a ti o meu respeito, toda a admiração. Te reconhecer perfeito e com direito de errar. Descobrir que a força em ti, saber que dá pra continuar e poder gritar bem forte. Não desista sem tentar. Te aceito nessa hora e tenho a chance de te perdoar. Eu sei que às vezes dentro da nossa casa existem portas muito difíceis de serem abertas, porque a gente desacostumou de abrir. Corredores que às vezes parecem ter 1 milhão de metros, que a gente desaprendeu de andar. São as portas que nos separam das pessoas que convivem com a gente e que às vezes por uma comodidade estranha, por um excesso de respeito, a gente deixou de abrir para entrar, sentar na cama, saber como está. Eu sei que às vezes esses corredores que parecem invencíveis, eles ficam muito maiores que nós. E às vezes como é difícil bater na porta e dizer, posso entrar um minutinho? Mas é assim que começa. Esse Evangelho de Jesus hoje é uma aula de relacionamentos. Não perca a oportunidade de ser essencialmente cristão na sua casa. Não deixe a dor de hoje dormir sem remédio. Não permita que as mágoas sejam acumuladas. Vai lavando aos poucos. Vai curando todo dia. O relacionamento que realmente pode dar certo é aquele que é lavado todo dia. Dor a dor, gesto a gesto. É assim que a gente vai aprimorando. Seja no seu relacionamento entre marido e mulher, seja no seu relacionamento pai e filho, mãe e filho, irmão, amigo. Onde quer que você esteja construindo saúde emocional, ali é o lugar do seu enfrentamento. Não permita que a sua casa seja um aglomerado de pessoas. Eu estava falando do André, acabei não dizendo a frase boa que ele me disse. Nós estávamos recebendo uma visita lá no seminário e a pessoa perguntou para mim assim, quantos seminaristas vocês são? Eu falei, 60 e poucos. Nossa, que beleza! Isso o André vira e fala assim, os presídios também são cheios. Só eu escutei. Mas é verdade. Um número não quer dizer nada. Os presídios também estão lotados. Quantas pessoas moram nas nossas comunidades, né? Mas quantas pessoas moram dentro de nós? Eu sei a crítica que o André fez naquele momento, porque nós que já moramos em seminário, o Toninho está aqui, sabe? Que às vezes o seminário é só um aglomerado de pessoas. Você conta no dedo quem mora dentro de você, você conta no dedo, no coração de quem você mora. As nossas casas a mesma coisa. Quantas pessoas moram na sua casa? Mas no coração de quantos deles você mora? Tenha coragem de se responder isso. Não com culpa, não.
você se sentir culpado. É para você, quem sabe, ter a oportunidade de corrigir o que está sendo errado, o que não está permitindo você morar no coração deles, ou eles morarem no seu coração. Te reconhecer perfeito, com direito de errar, descobrir que há força em ti, saber que dá pra continuar e poder gritar bem forte, não desista sem tentar. Te aceito nesta hora e tenho uma chance de te perdoar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos colocar sobre o altar do Senhor as nossas oferendas e pedir que elas também recolham os nossos corações e também nós sejamos transformados. Eu, Fábio, você, com o seu nome, com a sua história, que nós tenhamos também ser Jesus de novo no mundo de hoje. Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morrestes por mim. Diante da cruz só posso exclamar: eu sou, eu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Quando de joelhos te olho, ó Jesus, vejo tua grandeza em minha pequenez. Que posso dar-te eu só eu sei, eu sou, eu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, eu sou, eu sou, eu sou, Eu sou, eu sou. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. recebeu, Senhor, por tuas mãos de sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem e fazei que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso.
Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Wilson e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não li os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tiraste o pecado do mundo, tem piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para ser do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria a vacilar, sem tua mão me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até o ar. Subirei apoiado em ti. Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria a vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até o ar. Subirei apoiada em ti. Obrigado, Senhor Jesus, pela vossa presença entre nós. Hoje nós queremos nos pedir de maneira muito especial por todas as famílias, por todas as pessoas que precisam restabelecer a paz em seus corações, por todos os lares que hoje estão machucados pela traição, pela infidelidade, pelos distanciamentos que foram acontecendo,
sem que percebamos. Hoje nós queremos vos pedir uma bênção especial sobre todos os casais, sobre todas as pessoas que se amam, mas que lamentavelmente se perderam no caminho. Que todo o amor machucado, Senhor Jesus, hoje, com a vossa presença eucarística, possa ser restaurado. Concedei-nos, Senhor, sempre mais a sabedoria de estabelecer os enfrentamentos que perdoam, que curam, que redirecionam, que reorientam. Concedei-nos a graça, Senhor Jesus, hoje, de reassumir a coragem, de dizer o que precisa ser dito. Afastai-nos do medo, dos distâncias que estabelecemos. Afastai-nos do hábito do distanciamento, tão facilmente encontrado como solução para evitar conflitos. Ajudai-nos a entender, Senhor, que são os conflitos que nos purificam. Nunca permitindo que os conflitos se transformem em explosões, em mágoas, ressentimentos, mas que os conflitos façam parte da nossa rotina terapêutica. Porque onde há amor, Senhor, ali há necessidade da terapia diária. A terapia que se estabelece com o nosso comportamento, com as nossas escolhas. Quando vamos sendo curados de nós mesmos, quando vamos ajudando o outro também a se curar de si mesmo, a livrar-se de tudo aquilo que o aprisiona, de tudo aquilo que o amedronta. Concedei-nos, Senhor, a graça de viver em paz, mesmo quando estamos em conflitos. De nunca perdermos a serenidade, mesmo quando precisarmos viver os mais duros enfrentamentos. Ajudai-nos a perdoar, Senhor. Concedei-nos a graça de cair no esquecimento tudo aquilo que nos feriu, tudo aquilo que nos machucou, tudo aquilo que nos distanciou. Concedei-nos a graça, Senhor, de viver hoje o perdão que tudo restaura, tudo reconcilia, tudo reencontra. Amor nunca desiste, tudo suporta e tudo crê. a dor jamais se dobra, tudo Espera pra tudo vencer. Curai-nos por amor, Senhor. Arrancai de nós toda mágoa, todo ressentimento, todo sentimento que possa ser contrário ao nosso amadurecimento. Ajudai-nos a amadurecer os nossos vínculos, Senhor. Ajudai-nos a amadurecer os nossos vínculos, a termos um olhar sempre atento ao que realmente importa. Ajudai-nos a viver, Senhor. ajuda-nos, Senhor. Ajudai-nos a ter o discernimento de nunca perder o tempo precioso do tempo deste momento presente. É o tempo de ser feliz. Que nunca desperdicemos esta oportunidade, Senhor. Abrir o nosso entendimento
na dor jamais se dobra, tudo espera, pra tudo vencer. Canta com a gente. O amor nunca desiste, tudo suporta e tudo crê. Na dor jamais se dobra, tudo espera, pra tudo vencer. Senhor. O amor nunca desiste. Renovai nos nossos corações, Senhor, o compromisso com os que amamos, com os que precisamos amar. Livrai-nos de todo e qualquer sentimento de culpa. Tudo aquilo que possa ter sido um obstáculo, Senhor, que isso hoje caia por terra e que nós sejamos mais livres para os encontros que precisamos viver, os confrontos que precisamos estabelecer, hoje e sempre. O amor Nunca desiste, tudo suporta e tudo crê. Na dor jamais se dobra, tudo espera, pra tudo vencer. Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por esses dons do vosso Filho viver com ele para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Desça sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos relacionamentos. A bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo, eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Muito obrigado, meu povo querido. Tenhamos todos um bom domingo, uma semana muito abençoada e até a semana que vem, se Deus quiser. Parte o Senhor.